Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. Olá! O programa Espírito e Vida de hoje vai abordar um assunto pouco comentado, mas bastante desejado por todos. Vamos falar sobre felicidade. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a psicóloga Elizabeth Diniz, Betinha, como é conhecida. Betinha é palestrante espírita, coordenadora do estudo sistematizado da doutrina espírita e trabalhadora da Cruzada dos Militares Espíritas do Rio Grande do Norte. Betinha, como vai? Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria para nós também. Betinha, neste momento de transição que o planeta Terra vem atravessando, é comum nos depararmos com situações de violência, de desarmonia, de desrespeito ao próximo e até à própria natureza. Dentro deste quadro que corrobora o que o Mestre Jesus nos mencionou no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a felicidade não é deste mundo, é possível ser feliz na Terra? A felicidade é possível realmente? Neste mundo em que nós vivemos, onde o excesso de informação, a agressividade e tantas outras coisas que nos infelicitam são tão comuns, é muito difícil, muito mais do que antigamente, a pessoa ser feliz. Mas como a felicidade é um estado interior, é um estado da alma, quando a pessoa conquista essa paz interior, fica mais fácil dela lidar com os problemas da vida e ser feliz, apesar de todas as condições externas que tornam, às vezes, outras pessoas infelizes. A pessoa que já adquiriu paz interior encontra a felicidade mesmo no meio conturbado em que vive. Mesmo no mundo em convulsão. Mesmo no mundo em convulsão, é como se
a infelicidade estivesse fora dela, ela pudesse observar, ela tivesse como lidar com isso e dentro dela ela encontra a paz interior. No primeiro e sexto capítulos de seu livro, Felicidade Possível, uma perspectiva através da evolução, encontramos a definição de felicidade baseada no Livro dos Espíritos, classificando de relativa à felicidade. Mas como é esta felicidade relativa? Existe essa felicidade parcial? A felicidade é relativa ao grau de evolução que nós já alcançamos. Uma pessoa que ainda possui muitos vícios, muitos sentimentos negativos, ela não consegue ser feliz em circunstância nenhuma. Mas, à medida que o ser evolui, que ele vai descobrindo meios de compreender a vida, de compreender a Deus, de compreender as leis que regem a vida, ela vai, aos poucos, se tranquilizando. Principalmente quando ela, através do autoconhecimento, compreende a si mesma e tem condições de, nessa compreensão de si mesma, ela fazer acordos consigo mesma, ela perdoar os pequenos deslizes que ela tem, ela administrar os conflitos tão comuns que todos nós estamos sujeitos a ter, e assim ela encontra uma certa paz interior, apesar de todas as dificuldades. A essas alturas, eu acho que o telespectador está se perguntando, e eu também. O que é, então, ser feliz? Ser feliz é ter paz interior. Diz o filósofo Sêneca que a felicidade é paz e tranquilidade duradoura. Então, a felicidade tem esse caráter de tranquilidade duradoura. Porque nos dias de hoje é comum a gente encontrar momentos de felicidade nos eventos festivos, no convívio com algumas pessoas, mas são momentos de felicidade dentro de uma vida relativamente infeliz. À medida, porém, que nós nos conhecemos, que nós encontramos paz, que nós resolvemos algumas questões internas, então nós seremos felizes, agora com momentos de infelicidade, porque a infelicidade faz parte deste mundo de provas e expiações. É natural que no meio de um mundo tão conturbado, onde nós recebemos tantas idiosincrasias, né? Tantas inconveniências, é natural que a gente tenha momentos de tristeza, a gente tenha momentos de infelicidade. Mas se somos interiormente felizes, são momentos que logo passam. Mas, Betinha, a felicidade não seria diferente para mim do conceito de felicidade para outra pessoa? Ou seja, alguém gosta da paz e da tranquilidade, mas alguém se sente bem no barulho, na agitação, não é? Então não seriam conceitos diferentes para pessoas diferentes? Ou seja, alguém não se sentiria bem no céu, não é? Com certeza, mas isso que você chamou de felicidade não é felicidade, é alegria momentânea, é exaltação dos sentidos. Dê o nome que der, não é felicidade. Porque muitas vezes essas pessoas que você disse que gostam de barulho, gostam de movimento, elas às vezes se encontram embriagada numa festa, muito feliz, cantando, gritando, aparentemente feliz, mas muitas vezes está bebendo para encobrir e está eufórica para encobrir infelicidades que ela tem. Quando ela voltar para casa, ela vai se deparar com os seus conflitos e com a sua infelicidade. Vai cair a ficha. Vai cair a ficha e ela vai ver que aquilo que tornou momentaneamente ela alienada da sua realidade vai continuar dentro dela. Tá bom, vamos continuar conversando sobre felicidade. Vamos agora a um breve intervalo. Não saia daí, voltamos. Continuamos aqui com Elizabeth Diniz, conversando sobre felicidade. Um dos lançamentos do livro de Betinha aconteceu durante o Evangelho no Mar, na Barra do Cunhaú. Evento que vem acontecendo há alguns anos e que vem se tornando um marco naquele lugar
e já faz parte, inclusive, do calendário das atividades espíritas do Rio Grande do Norte. Dando continuidade a essa manhã maravilhosa, nós divulgarmos um livro nosso que está sendo lançado, foi lançado recentemente, que se chama A Felicidade Possível. É esse aqui. Esse livro tem um objetivo específico bem pessoal. Em que sentido? Todos nós reclamamos porque somos infelizes, né? As pessoas, num mundo moderno tão cheio de facilidades, tão cheio de riquezas, como o nosso irmão estava falando, tão cheio de informações, de livros, de revistas, de religiões, mesmo assim o homem moderno é infeliz. A princípio, o Evangelho do Mar, ele foi de repente assim uma inspiração, eu com o senhor Edgar, há uns 6 anos atrás, 5 a 6 anos, e de repente o senhor Edgar achou interessante a ideia, conversou com o pessoal do Centro Espírita Maria de Nazaré, falou para mim, Zequinha, o pessoal achou boa a ideia do Evangelho no Mar. Vamos marcar uma data do Evangelho a bordo. E marcamos essa data, normalmente nos domingos, né? A gente faz esse Evangelho. E daí por diante, assim, uma média de umas 20 pessoas na primeira vez. E no próximo que houve, já veio umas 30, 40 pessoas aproximadamente. E nos demais, sempre vendo uma quantidade muito boa e sempre um sucesso. Hoje, já tinha aproximadamente 120 pessoas no Evangelho a bordo, né? Então, significa que está tendo um grande sucesso. O pessoal eu acho que está sendo bem aceito, as pessoas têm mais uma inspiração, se sentem como se fosse num ambiente espiritual mais diante da natureza. Então isso eu estou me sentindo muito satisfeito, feliz, porque o Evangelho a bordo, aqui em Barra do Cunhaú, a bordo da Natureza Tu, está tendo esse grande sucesso. No capítulo 4 de seu livro, ocorre uma abordagem sobre o autoconhecimento. Betinha, mas quanto ao homem simples, como que ele faria para conquistar esse autoconhecimento e, consequentemente, ser feliz? Boa pergunta. O Espiritismo nos explica que muitas vezes uma pessoa que nesta vida é uma pessoa simples, que teve pouco acesso à escola, pouco acesso a informações, ele vem de vidas onde ele adquiriu conhecimento, ele teve uma certa evolução moral em uma vida passada. Então, quando ele nasce, ele tem essa capacidade de compreensão e de autoconhecimento inata. Ele nasce, digamos assim, sábio como condição inata. É comum a gente ver, muitas vezes, pessoas que são extremamente simples, mas diante de certas situações da vida se comportam de uma maneira sábia, diante de determinados conflitos, nos dá conselhos sábios. São conhecimentos que ele traz de vidas passadas. E tem uma postura frente à vida de tranquilidade, digamos assim. De tranquilidade, de serenidade, às vezes diante da pobreza, de dificuldades financeiras, de dificuldades com filhos, de dificuldades com o cônjuge. Ele tem uma postura tranquila, proveniente às vezes de uma evolução que ele já traz de uma outra vida. No seu livro há uma referência também ao espírito Joana de Ângeles, de que o fatalismo da evolução é a felicidade humana. Você acha mesmo que o destino do homem é ser feliz? Segundo Emmanuel, ele diz que só existe uma fatalidade. Um dia
todos nós alcançaremos a perfeição. E como para ser feliz depende da perfeição do espírito, acreditamos firmemente que seremos felizes, todos seremos felizes, no dia em que os que nos causam infelicidade, poderemos ser felizes sim, dentro deste grau de perfeição que já atingimos. Muito bem, há ainda aqui uma pergunta para a gente fechar o bloco. Você acha que a nossa felicidade está atrelada ao tipo de pensamento que cultivamos? Ou seja, uma pessoa naturalmente negativa, aquela criatura pessimista, não é? Tudo está mal, nada vai bem. É possível que ela alcance a felicidade? A felicidade, pelo menos o bem-estar, está diretamente atrelado aos nossos pensamentos. Existem pessoas que acreditam que não podem controlar os seus pensamentos. O fluxo do pensamento, às vezes, é tão espontâneo e tão grande que ela acredita firmemente que não pode ter controle sobre os próprios pensamentos. Mas nós podemos sim. Somos artífices, né, dos nossos pensamentos e somos responsáveis por eles. Então, quando nós temos pensamentos agradáveis, o nosso corpo se aquieta. Nós sentimos bem-estar. Quando nós temos pensamentos desagradáveis, imediatamente o nosso organismo reage jogando neuroquímicos no nosso organismo que nos causam mal-estar e muitas vezes mau humor. Então, para ser feliz, é necessário que, como primeiro passo, aprendamos a disciplinar os nossos pensamentos. Nós podemos, sim, diante de pensamentos desagradáveis, jogar o pensamento para longe, se concentrar em pensamentos mais agradáveis, recorrer a lembranças de mensagens do Evangelho, a lembrança de Jesus. Boas leituras. Boas né? leituras Boas auxiliam muito, boas conversas, boas companhias. E nós podemos fazer essa seleção. Nós temos que nos lembrar que tudo que a gente vê e ouve fica indelevelmente gravado no nosso cérebro. Então, se a gente grava coisas ruins, a gente está guardando lixo dentro do nosso cérebro, lixo esse que vai nos incomodar depois. Então, é possível fazer uma seleção daquilo que assimilamos e é possível ter controle sobre aquilo que nós pensamos. Betinha, rapidamente, existe uma receita para a felicidade? Não existe. Porque como a felicidade depende de transformação íntima, depende da modificação dos nossos pensamentos, da modificação de posturas, de condutas e da modificação dos nossos sentimentos, somente o tempo e a educação interior, a educação de postura vai nos trazer esse bem-estar, essa felicidade permanente que nós almejamos. Não existe uma receita de dizer, haja assim, ou haja de tal forma que você será feliz. Então, o conselho que nós daríamos é, estude, se transforme, cultive pensamentos bons, cultive o hábito de boas leituras e vá aos poucos refletindo e se transformando, que através dessa transformação você vai adquirindo a felicidade e o bem-estar que você tanto almeja. Que bom, que todos nós sejamos felizes, né? Chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Voltaremos em instantes, continuando a falar sobre felicidade. Não sai daí, voltamos já. Agora vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Eu queria fazer uma pergunta sobre a felicidade. Se é possível a felicidade nesse mundo? É possível, desde que tenhamos uma postura adequada de nos comportarmos perante a vida com responsabilidade, aprendendo a disciplinar a nossa vontade para que, através dessa disciplina, possamos ter bons pensamentos e, com bons pensamentos, possamos melhorar os nossos sentimentos com relação às pessoas com quem convivemos, com relação ao nosso trabalho e aos ambientes aonde convivemos. Eu queria saber se a felicidade, no conceito de espírito, está assim, ajudar ou ser ajudado. Vitor, os espíritos nos respondem que a felicidade do bom cristão é fazer ditosos os outros.
Quando nós procuramos egoisticamente fazer somente a nossa vontade para sermos felizes, nós esquecemos que nós convivemos com pessoas o tempo inteiro e que ninguém pode ser feliz sozinho. Nós só podemos ser felizes quando o ambiente em que nós estamos é um ambiente tranquilo e quando as pessoas que estão ao nosso redor também estão tão felizes quanto nós estamos. Então, a boa convivência é indispensável para que nós sejamos felizes. Meus queridos, eu gostaria de saber se a felicidade é uma predestinação ou é uma conquista do ser humano. A felicidade é uma conquista. No Bhagavad Gita, Arjuna é orientado pelo seu guia, Krishna, a lutar para adquirir a felicidade, dizendo que ele precisa lutar contra os seus parentes. E nessa analogia, o que Krishna queria dizer é que para sermos felizes, nós precisamos ter uma luta constante contra o nosso maior inimigo, que são os nossos defeitos. Então, Krishna disse assim a Arjuna: portanto, luta, ó Arjuna. Se venceres a luta, gozarás a terra. Se morreres na luta, gozarás o céu. Então, para ser feliz, nós precisamos ter uma luta constante, uma luta diária, no sentido de corrigir os nossos defeitos, principalmente aqueles defeitos que são causadores de infelicidade. Quero saber por que nos expressamos tanto prazer em ver a natureza, a criação divina, o mar, as estrelas, enfim, o verde. Ana, quando nós olhamos para um belo quadro da natureza, nós sentimos paz interior porque nós adivinhamos nessa bela paisagem a harmonia de Deus. E como felicidade é harmonia, ao nos harmonizarmos pela lei da afinidade com a bela paisagem, com um belo quadro, nós intimamente nos sentimos bem, porque estamos entrando em sintonia com essa natureza de Deus, com a bondade divina. Agradecemos a presença de Elizabeth Diniz em nosso programa. Betinha, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos a honra de estarmos aqui. Teremos a oportunidade de conversar outras vezes, não é? Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema visto hoje. Anotem aí. Felicidade Possível, uma perspectiva através da evolução, de Elizabeth Diniz. Felicidade, de Rossano Sobrinho. Justiça e Felicidade, de Walter Barcelos. Vida e Felicidade, de Marcos de Mário. Um Jeito de Ser Feliz, de Richard Simonetti.